Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 10 de agosto de 2026. Nessa noite, nós recebemos aqui com muita alegria o nosso querido irmão Antônio Mário, né, trabalhador dessa casa maravilhosa, aí no Pau da Fome, né? Olha como CEPAC. Do Cefat, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, né? Nossa casa tão linda que assim que eu puder e for ao Rio de Janeiro, eu gosto de ir até pelo meio ambiente, aí é maravilhoso, né? Aquelas É árvores, verdade. Toda a floresta. né, ali junto daqueles fios em frente à casa, é uma coisa maravilhosa. Recomendo, quem for de Jacarepaguá, vai até lá, vocês vão adorar. O lugar é lindo, perto da floresta, muitas aves, né? Coisa mais linda do mundo. Então, Antônio, eu te agradeço muito você aceitar o nosso convite para estar conosco nessa noite. E aqui, na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema chamado revolução, mas não se assustem. Esse tema está no livro Semeador em Tempos Novos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Texto lindo que, com certeza, o nosso amigo vai discorrer muito bem nesse estudo. Eu não estou falando palestra, hein, Antônio? É estudo, que ele sempre gosta, é estudo, né, Ah, ótimo. da noite de hoje. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Márcia fazer a leitura de uma pequena página e depois ela vai fazer a prece e aí eu passo a palavra para o Mário. Você tem até 7h15, tá? Para fazer as suas reflexões. Márcia, Aqui. por favor, minha amiga. É do livro Momentos de Reflexão, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E caiu orientar. Os irmãos amadurecidos são chamados a sustentar e orientar os irmãos mais novos de entendimento. De lavrador, algum consegue atingir a alegria e a plenitude da colheita, abandonando a planta nascente aos caprichos da natureza, sem o esforço de assistir e o cuidado de cultivar. E com os pensamentos elevados a Deus, a Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo para sermos melhores na nossa caminhada. Que a espiritualidade amiga envolva o nosso irmão Mário, que trará grandes reflexões e grandes aprendizados. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Mário, a palavra está com você, tá? Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Boa noite a todos aí. Muita satisfação de estar aqui novamente com você, com a Rose, né? Um grande abraço. Um grande abraço mesmo, que eu falo que eu faço para todo mundo aí. Né? Agora tem um terraçozinho ali na onde a gente está, né? Vocês sobem assim o terraço, dá para ver uma montanha verde, assim, uma visão realmente bonita. É perto do Pico da Pedra Branca, por isso que tem essa vegetação assim, bastante exuberante, né? Bastante densa, digamos assim, bastante rica. Mas vamos lá. Bom, como nossa amiga já disse, né? A gente fala sobre revolução, mas não é revolução armada, é uma revolução sem escudo, sem espadas, né? Só o amor que terminou. Como diz a música dele, veio, né, do universo, né? Falando de ele. Então, essa revolução, a gente pode considerar Jesus um revolucionário tranquilamente. Porque o revolucionário é aquele que tem que entregar algumas coisas que vai mudar os parâmetros, né? Vai mudar os conceitos, né? De tudo que está acontecendo. E eu digo para vocês com a maior tranquilidade do mundo, se Jesus voltasse, seria o escândalo novamente. Eu não tenho dúvida disso. Porque ao mesmo tempo que ele ia arrebatar diversas pessoas, né? Ao mesmo tempo ele ia ter uma pressão gigantesca da mídia, do capitalismo, do materialismo, né? Do socialismo. Quando eu falei capitalismo, pode colocar socialismo, e de diversas outras instituições assim,
estabelecidas pelo homem, né, até na parte religiosa, queriam atacá-lo. E quando ele começasse a dizer, olha, na boa, não foi isso que eu disse. Olha, isso aqui não era assim. Isso aqui eu não falei para fazer isso. Eu falei para fazer aquilo. Quando ele começasse a dizer isso, e colocasse filmes e vídeos, né, como ele já coloca, há 2.000 anos atrás, o Espírito continua colocando filmes e vídeos, nós o que apagamos, né, com bastante força, a borracha para tirar os filmes e vídeos, e queremos dar a nossa versão das coisas, então, ele seria o revolucionário do Guilherme dele. Imagina ele dizendo, não, nada disso, nós não vamos mais fabricar armas, nós vamos agora só cuidar da agricultura, da saúde, da educação. Olha, não tem mais verba para arma, não tem mais verba para violência, não todos são iguais, não tem mais esse negócio de passaporte, acabou isso. Olha só como é que ia ser, uma revolução. É logicamente que eu estou exagerando, né, de passaporte, etc. Mas pensem bem se ele voltasse e pregasse aquilo que ele pregou, se ele não seria bastante combatido. Não só pelas forças do mal, mas pelas forças de interesse. Pelas forças de interesse. Por isso que esse tipo de revolução é bastante próprio pelo Emmanuel, né? E nós damos uma olhadinha assim, na parte de algumas passagens do Evangelho, né? E vamos lembrar que o Evangelho Primitivo não substituiu a Bíblia de maneira nenhuma, né? Que ele veio aqui para cuidar da parte moral, do ser moral de Jesus. Né? Apesar de que ele disse que divide em 5 opções, né? No início do prefácio do Evangelho Primitivo, né? Que ele coloca lá, tem 5 situações, né? Os milagres, as predições, os atos comuns da vida do Cristo, e as palavras que foram tomadas como dogma. Basicamente, que as palavras que foram tomadas como dogma, né? A questão da Igreja Católica não é nossa. Os atos comuns da vida do Cristo não tem necessidade, né? O Cristo acordou, tomou banho, escovou dente, comeu tudo. Isso são os atos comuns que muita gente adora botar hoje em dia, no dia a dia, nos aplicativos aí, nessas situações aí que a gente tem aí. Então, é um negócio interessante. Mas não é isso também. Os milagres das predições, depois os espíritos começaram a falar na Gênesis, né? Começaram a comentar um pouco. A questão também das palavras dos dogmas, os espíritos também comentam, né, nas Gênesis, né? Quer dizer, eles não passaram ao largo, mas no Evangelho que né, eles se centralizaram no ensino moral do Cristo. E aí, quando a gente vai no ensino moral do Cristo, é justamente a primeira frase que o irmão coloca aí. Fala a revelação divina, entretanto, não ouvidos ajustar a própria boca ao verbo santificante. Então, quando ele fala a revelação divina, é a revelação de Jesus. Né? A revelação divina é a lei de Deus, é a justiça, é a caridade, é a misericórdia, é o amor, não tem nada diferente. Não tem como. Né? A gente vai falar lá, é uma deixa de todas as coisas, eu posso como si mesmo, perfeito, é a síntese de todo o ensinamento de Jesus. Né? E eu sempre comento que é interessante, a gente está fazendo aqui tudo, né, numa palestra, é interessante porque no Antigo Testamento, como Jesus disse que não veio destruir a lei, porque ele que mandou os profetas para falarem, né, sobre a situação que a lei de Deus já teve, né? Então, ele realmente existe, 18, 19, sei lá, né, amar ao próximo como a si mesmo. Então, até isso já existia no Antigo Testamento. Entendeu? Não é uma questão de novidade. Jesus, na verdade, só está reforçando o que ele mandou os profetas falar e o que ele vem dizendo através dos povos, né? Através dos séculos, traduzindo a lei de Deus para vários espíritos, para todos os espíritos, porque Jesus não é um exemplo único da Terra, ele é um exemplo universal. Né? É um exemplo universal pelo seu comportamento e pela não só trazer o verbo edificante de Deus, né, a revelação divina de Deus, mas também porque ele exemplificou, porque ele tem toda a lei de Deus. Então, isso nós temos que perceber que é um exemplo universal. E aí, eu vou lembrar que, para falar do Espiritismo, nós temos que lembrar de Jesus, né? Em João 14, 15, 18, nós também estou anotando, tá? Não pense em você que eu tenho de cabeça, não, que eu não tenho. Não tem essa memória prodigiosa que diversos colegas têm, não tenho. Infelizmente, adoraria eu ter, mas não tenho. Então vai dizer assim, se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre.
O Espírito de verdade, que não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, ele está sempre conosco. E o Espiritismo realmente é a nossa terceira revelação, porque continua na linha do Cristo, na linha de Moisés, na linha lá de trás da verdade de Deus. Então, é sobre isso você conseguir ter explicação sobre a vida. Então, o Espiritismo, na realidade, faz parte dessas revelações de gente. Mas, nosso querido Emmanuel coloca que a gente não esqueça de ajustar a própria boca ao verbo santificante. Aí já começa a apertar os parafusos, não é verdade? Porque aí vocês podem perceber, a gente guardar a nossa boca, ou seja, o que você fala, o que você transmite, né? E aí nós vamos buscar novamente Jesus, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, reparem que todas essas frases do que Emmanuel, nesses estudos, né, da Revolução, ele vai buscar, ele vai trazer a ideia que Jesus disse e vai colocar de uma outra forma, dizendo, olha, você realmente pode fazer, espalhar a doutrina espírita, né? Tanto é que a gente vai ouvir, não, a melhor coisa para poder fazer a respeito da doutrina é levar a doutrina às pessoas. Sim, concordo, não é obrigar as pessoas a seguirem a doutrina, não é colocar goela abaixo das pessoas a doutrina. Não é dizer que nós estamos certos, a doutrina está certa e ninguém está certo. Também não é isso. Na realidade, a gente faz a propaganda da doutrina conforme a necessidade. Né? Muitas das vezes, nossos irmãos conversam conosco, fizemos realmente, não são espíritas, e aí a gente conversa com eles, quando eles nos pedem opinião, e muitas das vezes eles têm coragem de perguntar o que é a sua religião diz sobre isso. Ou então eles botam uma indireta, né? Ah, o espiritismo fala isso, né? Quer dizer, do permito, ele coloca uma forma negativa, né? De frase, para que a pessoa pergunta por que você é o que o espiritismo, que é o espírito a respeito daquilo ali. E nós vamos ter vários processos. Então, é muito importante aqui que já começa de não esquecer de ajustar a própria bolsa ao verbo espiritual. Então, se nós nos esforçamos bastante para usarmos a boca da melhor forma possível, trazer às pessoas o melhor, o mais correto da doutrina, e estudarmos a doutrina para, quando nós formos falar da doutrina, falarmos do que realmente está colocado na doutrina, sem invencionices, né? Sem coisas que realmente não estão dentro da doutrina, para que as pessoas possam fazer uma conexão. A doutrina é toda ela coerente, ela não tem fissura, não tem contrassunto, toda ela encadeada. Então, se nós, com todo respeito, nos mantermos dentro da doutrina, teremos uma grande experiência, uma grande coisa se transformarmos em homens de Deus. Vamos lembrar que o filho do estudante espírita é aquele que se esforça em vencer as dificuldades, né? E ser uma pessoa boa. Então, na realidade, é aquele que se esforça, aquele que quer. Não é aquele que vira santo de uma hora para outra, não é aquele que sai de prova de expiação daquela planeta que pisou. Longe disso. É aquele que está se esforçando para vencer a vida e vir. Porque aquele dia, ó, não esquece de ajustar a própria boca. Bom, depois ele começa a dizer para encarecer a necessidade do silêncio diante do mal. Contudo, garante os próprios ouvidos contra o assalto da terra. Então, é interessante também, porque a gente tem necessidade de silêncio, né? A pessoa provoca e você não responde. Tudo bem. Mas outra coisa, garante os ouvidos contra o assalto das trevas. Então, olha só, esse jeito também, com todo respeito, evitar ficar dando ouvidos. Às vezes, alimentar a conversação infrutífera. Uma coisa é quando você ouve alguém desabafar, contar os seus problemas, etc. Muitas vezes sejam coisas até de dia a dia, etc. Até coisas relativas. Mas outra coisa é você ficar dando ouvido acerca da consciência. Né? Portanto, vamos pegar a frase de está em João, né? João 6, está lá, está escrito em sua oferta, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, aqui é colocar o seu ouvido justamente para
aprenderam e viram e fizeram estudar. E tá, então nós a gente já sabe, né? 2026 anos depois, inclusive, a gente já sabe o que é certo, o que é errado. A gente às vezes está querendo fingir que não é. Às vezes estamos com esse problema de querer botar para baixo do tapete que o pessoal por dentro, mas a gente não precisa contar para os outros, mas para a gente mesmo, né? Tem que se conhecer, né? Então, realmente, é uma caridade você também fechar os ouvidos para as provocações, fechar os ouvidos para as violências e para as coisas específicas, né? Isso é uma caridade, que até no Evangelho, no capítulo 13, né? A mensagem da irmã Rosália, né? Ele tem 9, se não me engano, eu acho que é 9, acho que é 9 ou 12. E ela falando lá sobre isso, que saber ou não ouvir certas coisas é uma caridade. Saber calar também é uma caridade. Às vezes, toda pessoa que provoca, você não responde. E saber fingir que não ouvir também é uma caridade. Fingir que não ouviu aquilo ali, porque eu disse, assim, dá tempo, não, deixa, não quer ir. Por quê? Porque não é que você finja, não é que você não queira saber, muitas das vezes, é não criar um problema gigantesco por uma coisa pequena. Responsabilidade única da sua pessoa. Lógico, se for prejudicar terceiro, aí é outra avaliação. Contudo, normalmente, nas discussões que nós temos de ver com as pessoas, você pode ver isso. Como a gente tem que saber ouvir, saber calar, saber fingir que não vê certo. Essas frustrações físicas, né, que a pessoa faz, às vezes, por um deboche, né, e você finge que ele tudo isso ali sempre adiante. Eu tenho um caso de Divaldo, né, que as pessoas brigando, eu estava conversando com outra pessoa, e a outra pessoa chegou para ele, Divaldo, está vendo? Tem um obsessor aqui do lado e um obsessor do outro. Cada um obsedia um e eles estão brigando. Aí ele comentou assim, irmão, eu estou entendendo, mas eu estou fazendo isso. Ele obsedia um e ele fala uma coisa séria. Depois ele vai para o outro e ele obsedia o outro a responder. Eu estou vendo um cara fazendo os dois brigar. Então, realmente, necessário é muitas das vezes que nós tenhamos, que nem aqui, não, mas tem que ter fechar os meus livros para essa pessoa. Isso também não deixar que aquilo que a pessoa fale de mal e contamine de uma frente. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para que isso seja igual a água da chuva, né? Corre um pouquinho, tu molha e daqui a pouco você está assim. Você não pode ficar na chuva molhando. É bastante interessante porque esse exercício, né, da nossa reforma íntima, né, as duas de anjos, o tempo todo. É uma execução que é preciso fazer o tempo todo. Vamos lá. E para outra frasezinha do nosso querido irmão, salienta o valor do trabalho como base do projeto, mas não releve das próprias mãos as teias da austeridade. Bom, a lei do trabalho. O trabalho está lá no na lei do trabalho do livro do Espírito, né? É toda atividade útil, toda atividade útil é trabalho. Mental, física, né? Moral, tudo isso é trabalho. Então, não tem nada que seja trabalho, desde que seja uma atividade útil, que sirva para resolver alguma coisa. E o trabalho é a maior terapia, é a melhor terapia que existe até hoje, ao alcance de todas as pessoas, independente de religião. Né? Está com tristeza? Faz alguma coisa, trabalha. Está com depressão? Trabalha. Está nervoso? Trabalha. Vai fazer alguma coisa, muda o foco do pensamento, faz alguma coisa que melhore, que resolva alguma coisa para ver, até para você mesmo. Então, isso tudo, essa lei do trabalho, eu acho tão interessante, porque nos livros das meninas, quando fala de depressão, de aprofundamento de desânimo e tal, vai trabalhar. Ah, eu estou nervoso, é o Chico Xavier, eu sei que você vai fazer, vou te dar a vassoura. Por quê? Você vai varrer até cansar. Você vai depois dormir, sair dormindo, cansada, o obsessor vai embora. Quer dizer, para a obsessão, para a desânimo, para a chateação, para a tristeza, para a revolta, para a mágoa, o trabalho é a melhor terapia. Eu coloco o trabalho aqui, ele se tem de toda atividade útil, seja mental, moral ou física, né? Desse sentido. Pode ver, todos os livros que eu procuro, tem que mudar o pensamento, tá? Mas enquanto não muda o pensamento,
vai fazer alguma coisa, tem que você faz alguma coisa diferente, pronto, né? Atividade, pronto, aí você consegue uma recuperação da sua lucidez. Então, o valor do trabalho é muito importante. Então, não tem como a gente colocar as mãos na austeridade. Não tem como a gente ficar parado, encostado no sofá o tempo todo. Não dá. Não pode. É ruim. É ruim até para a gente mesmo. A gente se sente mal. E isso é de qualquer forma. Então, toda vez que nós estamos tendo uma atividade, seja qual for, nós estamos exercitando a nossa saúde corporal, a nossa saúde física e a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Tá? Enquanto a gente está vendo filme de terror, está fazendo isso, está fazendo aquilo, já estamos aqui conversando. Então, cada um vai ter o livre-arbítrio com a escolha. Mas que nós possamos, né, colocar as nossas mãos nas coisas produtivas, preparar os efeitos para que nós possamos viver melhor. Viver melhor. Não, continuamos. Nosso amigo Emmanuel, né, vai falar o seguinte: destine os recursos do bem para os companheiros da estrada. No entanto, não condenes os próprios olhos aos espinheiros e detritos da mão. Ah, isso aí é tranquilo, né? A gente fala para todo mundo: olha, para você fazer isso, o ideal é você fazer isso, vai tomar um passe, vai, vai estudar, fazer estudo dirigido, vai ouvir a palestra, né? Vai assim, tudo bem. Vai ajudar a distribuição da cesta básica, tudo isso está correto, tem os recursos do bem, é todo. Mas não condena, às vezes, não fique visualizando, procurando os problemas, questões, volta, os erros, o tempo todo, isso aqui não pode, isso aqui não é, isso aqui não está, você fez isso, você... Cuidado com essa crítica, cuidado, tenha um olhar bom, esforça-se ter um olhar mais tranquilo. E quando a gente fala isso, né, a gente vai lá ver Mateus 6, que ele vai dizer: a candeia do corpo são os olhos. E só que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Que a palavra de Jesus, então ele está dizendo: tem um bom olho, tem um olhar tranquilo, tem uma calma. E aí eu vou lembrar a história de Jesus, no tempo que ele estava andando junto com os apóstolos, e, de repente, ele viu cachorro, né, já morto, né, já em certa deterioração do corpo físico de cão. E aí os apóstolos viram que cheiro, que coisa horrível, e assim vai. E aí Jesus falou assim: que dentes bonitos tem o cachorro. Então, na realidade, nós possamos ver melhor. Então, é um esforço também, tudo em relação à nossa reforma íntima. Um esforço em que nós façamos alguma coisa, mas baseado também no exercício que nós temos de fazer em relação a essas mesmas coisas. Então, essa caridade moral que nós precisamos, nem sempre isso. Voltando até a mensagem da irmã Rosária, ela disse que a caridade moral consiste em se portar umas às outras as criaturas, que é o primeiro fazer deste mundo exterior, onde vos ataque por agora encarnar. E isso é uma realidade. Como a gente tem dificuldade de suportar os outros, como a gente tem dificuldade, né, em criar problemas em relação às diferenças. Mas nós temos um grande problema nesse sentido. Alguns, muito mais do que eu, mas tem. Aí nós vemos ver as pessoas, né, se digladiando, brigando por conta de que fulano é assim, fulano é assado, fulano é do partido tal, fulano gosta do clube tal, fulano é de tal religião, fulano de cabelo assim, fulano de cabelo assado, e assim vamos marcando as pessoas, né, por coisas até que não tem nada a ver, porque é uma situação apenas dele, né? O que isso te incomoda tanto? Certas opções, e as opções são individuais e livre-arbítrios, a cada um tem as suas obras.
Nós vamos responder por nós. Ninguém vai chegar para a gente e nos cobrar uma coisa que é responsabilidade de terceiro. Vem cá, por que o fulano é egoísta? Ele vai perguntar a você, o que você fez para ajudar o fulano? Isso ele vai perguntar, mas não é porque o cara é egoísta. O cara é egoísta, ele vai perguntar para ele. Né? Ele vai perguntar para você, porque se você é egoísta, tá? Isso aí é fundamental. Para não deixar em branco, eu vou lembrar que quando eu falei de trabalho, né, a parte de Jesus era o pai cobra até hoje, né, eu trabalho até hoje e o pai trabalha até hoje. Todos nós trabalhamos, inclusive Jesus e Deus. Né? Cada um na sua atividade, na sua competência, que é muito alta para eles e para nós ainda é mínima, mas cada um no seu trabalho. Então também está lá em Jesus, ele se passou aqui, pegou, mas me lembrei agora. Voltando ao nosso querido Antônio, agora aqui é a parte mais fácil, inclusive o Chico já falou isso da gente, destaca a beleza do perdão. Como o pessoal perdoa, né? O pessoal perdoa com a maior facilidade do mundo. Todavia, não tive a própria alma com o lodo da ofensa. Então, você vai dizer que o perdão é bom, que o perdão ajuda a pessoa que realmente, a princípio, sofreu de um ataque, porque se liberta, né, daquela pessoa, né, e não fica presa àquela situação da mágoa. Porque quando diz que não finge, ou seja, não finge, né, a própria alma com o lodo da ofensa, a gente não se magoa. Não fica alimentando a raiva, a mágoa, a revolta, a rebeldia, a tristeza, a decepção. A gente sente na hora, isso aí não tem como. Planeta de criação, a gente está com essa bola, a gente fica chateado, às vezes a gente tem alguns pensamentos de revolta, até de planejamento de vingança que não se concretiza, mas a vida é a gente pensa. Vamos botar os pilos no Egito. Mas isso não invade antes, ou seja, uma coisa assim, vê aí passa. Porque, na realidade, a mágoa vai construir a gente. A mágoa vai nos ligar cada vez mais magneticamente àquele espírito. E quando a gente perdoa, a gente não libera aquele espírito da responsabilidade que ele tem. Eu acho que muita gente pensa nesse tipo, eu perdoei, então ele agora vai ficar livre. Não é isso. Não está escrito isso. O pessoal confundiu um pouco as bolas. Na realidade, não foi. Tem tipo, libera a mágoa para que você não fique ligado a ele. Você segue adiante. Você não gostou, não foi bom, mas você não fica preso àquilo, alimentando, torturando. Eu até estava comentando que alguns projetos populares, isso é interessante, né? Porque às vezes a gente está conversando com as pessoas e alguns dizem assim, eu não bato palma para maluco dançar. Aí você fala, bom, isso é uma peça, né? No olho maluco, dançar, etc. Mas não, mas a ideia do provérbio é a seguinte, que ele não maltrata a mim mesmo por conta do outro. Eu posso ajudar a qualquer pessoa em qualquer prova, mas a prova é dele. Essa é a realidade. A expiação é dele. Nós fazemos parte da ajuda, nós fazemos parte de partilhar, mas a aprovação, a expiação é daquela pessoa. Então, que a gente se previna emocionalmente e também, digamos assim, em termos de desequilíbrio, equilíbrio, para que nós fiquemos em harmonia. Isso é fundamental para a gente. Né? E a gente tem lá uma firma, em duas passagens, né? Pedro perguntamos quantas vezes ele perdoará, até 7, porque era comum o judeu perdoar 3 vezes, então ele pergunta se até 7 já estava bom. Aí ele diz, não, 7, 72, 27. Então, para você ver a extensão de perdão. Ou seja, você tem que seguir adiante, irmão. Você não vai poder ficar fixado naquele problema. Ele faz mal para você. Ele ainda diz mais, ainda diz mais. Eu, porém, vos digo que qualquer que motivo se colerizar contra seus irmãos será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, né, que é irmão chance, será réu de sinedre. Qualquer que disser louco, será réu ou de inferno. Por quê? Por causa da ofensa. Então, ele está dizendo que você deve perdoar, mas que você também não pode ofender. Não pode se colerizar. Não pode se colerizar nem quando você atua como o primeiro, ou seja, quando te provoca, nem se colerizar
quando você é o ofendido. Ele aqui não diz que você é o ofensor e o ofendido. Ele não separa essa situação, não especifica. Ele diz que você não faça isso. Não faça. Ele, na realidade, é um espírito de veneno. E é isso que a gente tem que perceber, né? Todas as vezes a gente vê as situações aí difíceis, na televisão, passa todo jornal, digamos assim, repetitivo nesse sentido. Ele diz lá, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, olha, você tem que ter uma situação. A gente já sabe que as pessoas não fazem certas coisas. A gente não gosta, a gente não aceita, é verdade. Mas a gente já tem que fazer uma prece para ele e para a gente. Meu Deus, que essa pessoa, eu vou que eu posso ficar em paz. Que eles sigam a família, a eleição deles. E que eu possa ficar em paz também. Então, não caminhe nem pelo ouvido, nem pelos olhos, nem pelo sentimento, né? E nem pela raiva, e nem pelo senso de justiceiro, que não sempre é justiça, é justiceiro, que eu possa me tranquilizar. Então, muitas das vezes, a gente tem que fazer esse exercício várias horas do dia, por conta das situações que se repetem em rádio, né, nas situações de internet, etc. E tal, quando tem a violência, quando tem a agressividade e tem o mal caratismo que traz. De verdade, não acontece? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não que a gente já acredite que não aconteça, não que a gente não vá tomar providência, não. Mas que a gente não fique magoado e não crie a revolta para executar a vingança. E também não tire o outro. Então, que a gente possa se tranquilizar e voltar para dentro da lei de Deus. Então, estamos em tempo de calculação, todos nós temos muitas dificuldades, e tem alguns que têm muitas dificuldades mesmo. E nós, talvez nesse momento, já não tenhamos algumas delas, ou tenhamos insuficiente. Por isso que às vezes a gente fica meio chateado com ele. Vamos seguir. Engrandece os talentos da simplicidade e da paz, contudo, não te confundas às algemas da vaidade e do orgulho. E ali tem Mateus também, que às vezes diz, né? Ele, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, tem gente que seja assim, seja da paz, não tenha agressividade, mas independente da gente que seja da paz, nós sabemos que é necessário viver entre as outras físicas. Então, nós trabalhamos, nós vamos do nosso Deus, temos as nossas coisas, ele não pede voto de pobreza, né? O que ele diz ali, ó, não te confie a vaidade e o orgulho. Então, não entra, né? Não entra nessa de que a gente é alguém, que a gente é maior, que a gente está aqui por engano, né? Que a gente daqui já vai pular para um planeta feliz, né? Tenho certeza, né? Eu sou melhor que ele, eu não vou passar à frente dele. Pode até ser, né? E cada pessoa faz essa avaliação, você não tem como fazer essa avaliação. Não tem argumento, não tem instrumento, não tem conhecimento. Então, o que a gente faça o melhor que a gente pode. E tudo que a gente acha que é, não perde nada, e se a gente gosta da idade, eu tenho porque tem a realidade, você quer fazer isso para que você se sobreponha a outro. Então, não adianta. Não adianta. Logicamente, que conhecer-se a si mesmo vai facilitar você bem melhor a saber dos seus problemas, a entender por que você faz aquilo, por que você não faz aquilo, que você realmente é meio chato, que você não é tão egoísta, mas é meio chato. Porque aí, envolvido, se tentar ofender, você vai observar se aquilo ali é real, não é real, está exagerado, não está exagerado. Se você realmente fez alguma coisa que deve entender, então você vai começar a fazer essa análise. E essa análise vai te tirar o círculo de ofensa, vai te ajudar a não ter raiva, não ter tristeza, e fazer uma olhada para dentro de si mesmo. Né? Eu gostaria de normalmente, eu ainda tenho esse problema. Eu ainda não consigo vencer essa dificuldade. Essa dificuldade está muito viva em mim. Algumas características nossas, né, são muito, digamos assim, muito ativas ainda. Nós, às vezes, escrevemos o seguinte, não, eu não estou tão egoísta. E realmente, às vezes, não é. Mas, em compensação, a gente, às vezes, ainda é muito fraco. É muito teimoso, né? E tá, teimosia e orgulho, mas isso é outro estudo.
Mas, na realidade, quando a gente faz essa análise, a gente melhora a potencialidade que nós temos de mudar. Então, quando alguém fica vaidoso e orgulhoso, é o famoso fanatismo e a famosa fascinação. Onde não se vê mais, não se conhece mais, não consegue fazer uma análise relativamente isenta do que ele é e do que ele faz. Porque ele, na realidade, só aceita algo que seja bom para ele, que alimente o seu ego. Então, ele gosta de ser bajulado. Bajulado será enganado. Né? Será enganado. Enganado por outros, enganado pela vida, enganado por si mesmo. Né? Como diz o Emmanuel, né? A verdade é a chegada da desilusão. E é mesmo. Né? A verdade é quando você se desilui, fala, não, não era isso, era aquilo. Então, que nós tenhamos essa capacidade de olhar assim para nós, realmente, eu ainda não sou, né? Eu ainda não estou. E com isso, nós vamos viver melhor conosco mesmo e com os outros. E nós temos que ter uma esperança muito grande, porque na realidade nós temos a vida inteira, né? Porque nós somos imortais, né? Então a gente não vai morrer. Depois de criado, não morre mais. Então a gente vai ficar aí, vai ter muita chance, vai melhorar muito, vai ter muito contato, vai ter muita coisa, vai passar, vai conhecer muita coisa. E por causa da lei de progresso, então, nós temos esperança. Se hoje nós temos muitas dificuldades, né? Vamos lembrar que mais tarde nós vamos passar por essas situações melhores, entendeu? Então nós vamos ter realmente despesas de alegria para conosco mesmo, né? Em nossas qualidades, vamos ter melhor para ter vencido certos defeitos e aumentar certas qualidades. Eu acho que isso é que tem feito com que a gente consiga vencer, né? Consiga vencer certas coisas. Eu sempre digo que esse tipo de reforma é uma reforma, ela é muito como é que se fala, paulatina, passo a passo, percentual por percentual. Então, hoje eu consegui ser 10% aí do pessoal. Ah, hoje eu não fui isso. E assim vai diminuindo a quantidade e vai diminuindo a intensidade da situação. E com isso, nós vamos melhorando. Logicamente que atrelado ao seu esforço em não ser alguma coisa, tem um esforço em ser outra coisa. Né? E isso conta com tudo. A palavra de Jesus, uma música boa, um estudo, ajudar a semelhantes, trabalhar, estudar, né? E não deixar pensamento equivocado. Faça linha com a cabeça, orar, rezar. Então, isso tudo são caminhos para que você se oponha ao seu ego, para que você se melhore, diminua aquela intensidade. Né? É como se fosse um bombeiro, né? Apagando o fogo, e o fogo aparece, ele vai lá e joga água. O fogo aparece, ele vai lá e joga água. E aquele fogo diminuiu a ponto de ser controlado. Então, isso é o que nós fazemos através do trabalho, através do estudo, através da oração, através da dedicação, de alguma forma, ao bem, para nós e para os outros. Agora, chegamos a um ponto em que o nosso querido irmão faz uma certa conclusão. Né? Ele diz assim: Cristo, divino renovador, endossou, confirmou a revolução espiritual em nós mesmos. Não tem ninguém. Revolução em nós. Expressão de movimento regenerado da nossa própria consciência. Empresa ou atitude não é essa com a qual nos compete adaptar o próprio espírito às bênçãos da lei de Deus. Então, na realidade, o que Cristo quis dizer é que você não tem que estar preocupado em renovar o outro. Por esse ajudá-lo aí, ótimo. Mas a missão principal é a nossa revolução. É você mudar. É você tirar o homem velho e colocar um homem novo. Né? Você mudar a fixação mental, é você mudar os seus conceitos equivocados, seus conceitos interesseiros, seus conceitos egoístas, seus conceitos vaidosos, seus conceitos equivocados, né? Sobre a lei de Deus.
Eu tenho que falar, não, mas se Deus é bom, que Deus é justo, há uma razão de estar acontecendo. Eu tenho que fazer uma base dos atributos de Deus para entender o que está acontecendo. E nós, espíritas, já sabemos que se não for questão dessa própria vida em que nós, por alguma negligência, ou então até por algum ato deliberado, estamos sofrendo as consequências, são de outras vidas. A gente já sabe. A gente já acredita que também não é uma novidade espírita. Os jesuítas já sabiam 5 anos atrás. Então, a gente já sabe disso. A gente já tem isso. Não há necessidade, então a gente precisa por outro lado. Mas eu vou lembrar, a gente também falou sobre isso em Lucas, né? Quando ele diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga. Ou seja, você quer seguir o fato de Jesus, caminho, verdade e vida, então é o seguinte, nega a si mesmo, você quer negar a si mesmo, vencer aqueles defeitos que você diz, não, eu sou isso. E pronto, eu nem vou mudar. Eu estou pulando. Não, nega a si mesmo, quer isso. Pegue a sua vida e siga. Pegue a sua vida, o que você passa, o que você está vivendo agora, do seu presente, e siga, ou seja, faça o que eu fiz, segue meu passo. E Paulo também, Romano, ele dá uma frase que eu gosto muito, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transforme pela renovação da mente, do padrão que você pensa. E o Paulo e Maria Madalena são dois exemplos de mudança na própria encarnação. Eles não precisaram vir numa outra encarnação para mostrar, não vou mudar tudo na outra. Não, não. Naquela mesma, eles já demonstraram toda a situação. Não, 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 vou mudar. Estava errado. Não é isso. Vou fazer aquilo. E passa a fazer aquilo. Repare que são exemplos vivos, né? De uma mesma encarnação, de mudança de comportamento. Tanto Paulo quanto Maria Madalena. E para finalizar, a conclusão do nosso querido Emmanuel, sei lá, contempla o Senhor em sua trajetória da manjedoura até a cruz e reconhecerás nele não apenas a palavra e o conselho, mas o exemplo e a lição. Agora sim, o exemplo e a lição. Como diz na minha Espírito, Jesus é modelo de vida. Jesus ele disse, o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, senão por Filho. Né? E aí ele dá o modelo do exemplo da lição. Nem como filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate do mundo. Ou seja, na realidade, ele veio para servir. Então, o exemplo é justamente isso. Porque Jesus passou por todas as situações que nós passaríamos, ou passamos, ou passaremos ainda, e nessas situações todas, ele mostra como reagir. Ou vou dizer melhor, como agir. É o exemplo. É o exemplo, não tem como. Por isso é que ele é modelo e guia. Guia para mostrar o caminho, modelo para ser seguido, ou seja, para ser imitado, para ser feito igualzinho ao que ele faz. Ainda para nós é bastante difícil, mesmo em 2025, a gente voltou. Temos muitas dificuldades, enquanto derrubar o nosso ego, não tomar decisões por interesse, resgatar certas situações entre certas pessoas. Nós temos dificuldade muito grande de ainda de sintonia, né? Por causa até de experiências normais, nas outras circunstâncias de comportamento. Então, a gente tem que fazer isso. Essa colocação da revolução espiritual, que é a reforma íntima, não é para a gente reformar os outros. Repare bem, Emmanuel está dizendo sempre para que nós tomemos a posição de nós nos melhorarmos. Se nós tomarmos certas atitudes, né? Tomarmos certas mudanças, sempre para nós. Se isso vai ajudar os outros, ótimo. A gente sabe que, através do exemplo, a gente consegue até certas pessoas dizem o seguinte, olha, se aquele cara lá, todo errado, consegue mudar, eu também consigo. Né? Essa é uma das situações. E para fechar, eu vou deixar uma frase específica assim, que diz assim, pregue o evangelho todo dia. Se for preciso, com palavras. Ou seja, pregue o evangelho com exemplo. E se for preciso, com palavras.
ainda é difícil para nós, mas o esforço sempre é possível. Para que eu possa estar com todos vocês aí. Um grande abraço. Meu amigo, obrigado pelas suas reflexões. Que Deus te abençoe. Leve o nosso abraço aos companheiros do Cefac e a Jane, querida amiga. Que Deus te abençoe e que nós possamos sempre contar com a sua presença aqui na nossa casa para a gente discorrer sobre esses temas tão importantes. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, lembrando aos amigos que hoje nós iniciamos o estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, às 5h30, pelos caminhos da mediunidade serena. Semana passada nós terminamos nos dramas da obsessão. Fizemos todo o estudo da obra. E hoje começamos o estudo dessa nova obra que realmente Dona Ivone traz para a gente muito conhecimento, né? Ela não vai nos ajudar muito na nossa formação mediúnica, porque ela tem uma grande bagagem, tudo que ela diz é com muita propriedade. Então, que Deus abençoe a todos. Quarta-feira estaremos de volta com o estudo do Evangelho, com o estudo do Sermão do Monte. Vamos estudando, vamos crescendo para procurar promover a nossa reforma moral. Mas antes de encerrar, eu vou pedir aqui à minha irmã Rosane. Rosane, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Oi, querida, posso sim. E assim, Senhor da vida, Deus de amor e de bondade, Jesus, mestre amado, irmão querido, que traz para a gente uma revolução de renovação de atitudes, de regeneração daquilo que se degenerou. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo aquilo que hoje nós já temos condição de refletir pela sua doutrina de luz, pela sua doutrina de amor. Que tudo que vieste nos ensinar e nos trazer foi em prol de nós mesmos, para que uma vez conhecedores que somos de nós mesmos, passaremos, Senhor, a perceber a dificuldade dos nossos irmãos e logo seremos mais fraternos, porque teremos, Senhor, aceitado passar pela sua seara, teremos aceitado, Senhor, ser o nosso modelo e guiaremos pelas suas veredas, pelas suas pegadas. E ali, Senhor, saberemos distinguir o bem do mal, o bom do ruim. Saberemos, Senhor, quando estivermos realmente para levantar o irmão. E quando, Senhor, utilizarmos do silêncio, o silêncio da alma, o silêncio, Senhor, da fala. E quando, Senhor, utilizarmos as palavras, como lembrou o nosso amigo Francisco. Que as suas bênçãos de amor e de luz, Senhor, possa cair sobre todos nós. Gratidão por estarmos reunidos aqui em seu nome para essa noite tão proveitosa. Pedimos a todos esses amigos da espiritualidade que continuem conosco, nos intuindo hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Glória a vós, Senhor. Muito Glória a obrigado, nós. irmãos. Muito obrigado, Antônio, por estar conosco. Tá? Um beijo do seu coração, um beijo para a família. Gratidão. Feliz Dia dos Bom, Pais, para você, né? obrigado. Para nós todos, hein? Que Deus abençoe todos nós. Eu vou desligar aqui para todos. Tchau, gente.